Não esquece do joinha, por favor. Vamos bater o recorde, né? Eu quero 100% de joinha hoje, hein? Não esqueçam disso, tá? A gente virou agora também pedinte de joinha. Bom, hoje a gente vai falar sobre... Não é sobre chaves, né? A gente confunde alguma coisa dos termos, então não é sobre chaves. Hoje a gente vai falar... Não é sobre chaves, tá? A gente tem um problema sério. A gente tem um problema sério com terminologia e com interpretação. Então a gente usa a palavra-chave para um monte de coisa, mesmo quando eu tenho coisas, mesmo quando são significados diferentes, né? Então, eu acho que qualquer coisa que abre ou fecha um circuito, liga ou desliga, é uma chave. Sob certos aspectos Só que eu tenho chaves de um tipo, chaves de outro tipo, não de tipo, de funções diferentes, tá? Porque o termo técnico não é chave. E quando as normas se referem a um determinado dispositivo ou determinada função que o dispositivo tem que fazer, ele não vai usar o termo genérico, ele não vai usar o termo leigo, ele vai usar o termo técnico. Isso gera dificuldades na interpretação ou na leitura da norma. É um caso clássico nisso, que a gente sempre fala quando está falando em condutores, por exemplo, é o caso do cabo 750 volts e o cabo 1kV. Se você ler a 5410 de ponta a cabeça, não existe em lugar nenhum falando onde eu uso um cabo 750 volts e onde eu uso o cabo 1kV. Por que não? Porque isso não é o termo técnico. O termo técnico seria cabo isolado e cabo unipolar. Então, se você não sabe qual é o termo correto e o que significa esse termo, você não vai conseguir ler e aplicar a norma. Isso eu estava falando de cabo, que não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, mas o nosso problema na chave é esse. A gente fala em chave seccionadora e vida que segue. Mas o que é uma chave seccionadora? O que é uma chave? Onde é que está isso? Como é que eu identifico se aquilo é o correto ou não? Onde eu uso determinado modelo ou determinado tipo de chave, tá? Então, essa necessidade de começar a explicar isso bem surgiu ainda, em meu ponto de vista, surgiu ainda na comissão, quando nós, ainda na comissão, fizemos todo o texto usando terminologia técnica incorreta. E no final das reuniões, o Paulo Barreto nos chamou a atenção sobre isso, então nós tivemos que acertar, é óbvio, não dá muito problema no Word, que você usa um substituir, mas se nós da comissão tínhamos passado por essa falha, né, imagina quem não está acostumado a ler norma e coisa do gênero. Então, eu entendi desde esse momento que era importante dar uma reforçada nisso, mostrando de onde vem essa terminologia e como se aplica e como a gente vai ler isso dentro da própria norma, dentro da própria 16.690. Tá? Então, é esse o tópico de hoje e a importância de hoje. A gente vai ver no final que, apesar de ter uma norma, apesar de ter terminologia técnica, tanto aqui quanto lá fora, muitas vezes o fabricante te entrega até o que você precisa, mas ele nomeia também da forma errada, tá? Então isso é um problema sério, porque quem projeta ou faz inspeção, coisa do gênero, não tem que adivinhar nada, ele usa apenas as informações oficiais do fabricante. Então é chato porque algumas vezes o fabricante tem o equipamento que você precisa mesmo, ele já tem o que você precisa, mas quando você olha o catálogo dele, ele diz uma outra coisa. Por quê? Porque ele está errando na terminologia técnica, ele também não sabe, ele não se preocupou em fazer essa terminologia técnica. E pior ainda, algumas vezes a tradução do datasheet vem uma coisa, a tradução do manual vem outra coisa, o desenho, que é a simbologia representativa, é uma outra coisa.
é uma coisa que traz um pouquinho de chateação para quem projeta, quem faz verificação, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, é esse o objetivo da nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre seccionamento e interrupção. A gente começou a falar na aula passada sobre proteção, sobre um fusível, né? A gente esclareceu que quando a gente está falando em fotovoltaica, a gente não faz proteção contra a sobrecorrente, né? Proteção contra curto-circuito, nós entendemos, até pela característica do próprio sistema fotovoltaico, do tipo de fonte que o sistema fotovoltaico é, né? Uma junção de uma fonte de corrente com uma fonte de tensão. Eu não tenho muita facilidade de fazer proteção contra a sobrecorrente, nem necessito, desde que eu parta do pressuposto que todo sistema pode trabalhar em curto-circuito, se for o caso. Então, todo o meu dimensionamento vai ser baseado na corrente de curto-circuito, e a gente mostrou onde é que eu usaria o fusível, onde é que eu teria uma proteção. Essa proteção seria não pelo fato da sobrecorrente de curto-circuito, uma sobrecorrente de carga, por assim dizer, mas sim por uma sobrecorrente reversa, né? O fato de eu ter mais do que uma série em paralelo, com risco de ter diferença de tensão. Foi isso que a gente viu na aula passada. Só que isso me define, no máximo, vai me definir quando eu preciso ou não de ter um dispositivo de proteção, um fusível. Mas eu preciso ter alguma coisa que ligue e desligue? Sou obrigado? E que tipo de coisa é essa? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, o seccionamento é obrigatório, seccionadoras ou dispositivos que me permitam fazer um seccionamento, ele ocorre, no caso, a necessidade dele no lado fotovoltaica tem por objetivo isolar o arranjo do próprio inversor, a UCP, a forma como a norma trata o inversor. Então, o meu objetivo é isolar o arranjo da UCP quando eu preciso e também permitir que eu faça uma realização segura de tarefas de manutenção e inspeção. Então, a norma vai se preocupar em dizer quais são as condições mínimas, que a gente tem para garantir a segurança de manutenção e inspeção. Condições mínimas, o fato de ser as condições mínimas não significa que você não possa ou não deva, algumas vezes, ser mais abrangente do que isso, tá? Essa frase aí, foi retirada da própria norma, tá? Optei por retirar da própria norma. Bom, como é que a norma faz isso? Ela faz isso dessa forma para a gente ali, ó. Ela lá na tabela 6, estamos falando aí da NBR 16690, ela vai me dizer, deixa eu pegar aqui o ponteiro, o que ela me diz, né? Ela me diz, vamos olhar aqui embaixo no DVC B e C, ela me diz que o condutor da série, no condutor da série, é recomendado que tenha um dispositivo seccionador. No condutor do subarranjo, é obrigatório que tenha um seccionador e é recomendado que tenha um interruptor seccionador. E no condutor do arranjo, é obrigatório que tenha um interruptor seccionador. Legal, gente, mas nós temos um problema. O que é um dispositivo seccionador e o que é um dispositivo interruptor seccionador? Que a gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado a falar chave. A gente fala chave seccionadora com carga, chave seccionadora sem carga, então complicou a vida, porque a norma falou do termo técnico, mas você não sabe o que é um dispositivo seccionador ou um interruptor seccionador, você não sabe avaliar. Então agora vamos começar a definir isso. Primeiro, o que é o seccionamento ou a função de seccionamento? O seccionamento, ele tem por objetivo cortar a alimentação de toda uma parte da instalação pela separação. Ou seja, ele separa, ele vai abrir um circuito, ele vai separar mecanicamente, tá? Ele vai separar mecanicamente uma instalação energizada de um outro lado agora que você seccionou, que você desenergizou. Quer dizer, quando estou em fotovoltaica não desenergizo, mas eu individualizo as duas partes
né, naquele momento em que alguém faz a função de seccionamento, tá? E o objetivo do seccionamento é razões de segurança elétrica. Isso é a função de seccionamento. E a outra função que a gente teria seria a função de proteção, que é aquela que a gente viu com o fusível, mas vamos entender o que é uma função de proteção. Proteção é uma ação automática provocada por dispositivos sensíveis a determinadas condições anormais. Ou seja, você tem um determinado circuito, uma determinada instalação elétrica, onde você não pode ter, ou por questões operacionais, ou por questões de segurança a pessoa, e você não pode ter certo tipo de variação elétrica. E você vê qual é esse tipo de variação elétrica e começa a monitorar. A partir do momento que aquela coisa tem uma variação fora dos limites aceitáveis, a proteção atua, ou seja, ela desliga esse equipamento elétrico. Exemplo, o fusível E1, tá? Se você tiver aquelas proteções internas do próprio inversor, que quando a frequência da concessionária, que é pouco provável, varia, ou os limites de tensões ou coisas do gênero, isso tudo são funções de proteção. Elas não têm por objetivo me dar segurança elétrica para um trabalho de manutenção. Ela tem por objetivo garantir que aquela anomalia, seja ela qual for, não dure tempo demais que possa danificar algum dos equipamentos. Bom, ok, já sabemos o que é a função de seccionamento. Agora nós precisamos entender quais são os tipos de dispositivos de seccionamento. E esse aqui é o detalhe, porque isso aqui, você vai pegar essas informações, eu vou chamar perdidas, tá? Por quê? Porque há alguns anos atrás, alguns não, há muitos anos atrás, nós tínhamos normas chamadas normas de terminologia. Eu só tinha terminologia, era o tempo todo terminologia. Agora nós não temos mais isso. Se optou por ter a terminologia na própria norma, né? Então, a norma traz no seu início a terminologia importante, para ela ali. Só que nem sempre toda a terminologia que você precisa está ali. Então, você precisa ficar buscando um pouquinho em cada norma, né? A terminologia de disjuntor está na norma de disjuntor, a de seccionadora, na norma de seccionadora, a de DPS, a de DPS, e assim vai. A vida fica um pouquinho mais trabalhosa. Você tem que consultar uma série de normas, tá? Eu quebrei o galho de vocês, fiz um apanhado. O primeiro dispositivo de seccionamento é o seccionador. Tá? Vamos ver aqui qual é a definição do seccionador. O seccionador é um dispositivo mecânico de manobra. Primeira coisa, repara, existe a palavra mecânico, tá? A palavra mecânico. Então, o inversor, quando eu desligo ele, quando eu desligo o CA, que ele passa a ilhar, né? Aí você vai dizer, não tem corrente circulando no lado de corrente contínua. Legal, é verdade, mas não está seccionado. Por quê? Para estar seccionado precisa ser feito por um dispositivo mecânico, tá? Então, dispositivo mecânico de manobra que satisfaz na posição aberta os requisitos especificados para a função de seccionamento. Aí olha a nota, tá? Um seccionador é capaz de abrir e de fechar um circuito quando uma corrente desprezível é interrompida ou estabelecida. Ou seja, o seccionador, ele é sem carga. Então, quando eu falar para vocês assim, quando alguém falar, ali precisa de uma chave seccionadora, está dizendo que ele precisa de um dispositivo mecânico de manobra, que quando estiver na posição aberta, ele vai me dar os requisitos de segurança que eu necessito e que ele opera sem carga. Tá? Isso é importante. Eu tenho um outro dispositivo chamado de interruptor, tá? Que é o dispositivo que a gente liga e desliga as lâmpadas da nossa casa. O que é um interruptor? É um dispositivo de manobra mecânica capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais. E pode até incluir condições específicas de sobrecarga. Repara, e um interruptor ainda pode ser capaz de estabelecer corrente de curto-circuito. O que é estabelecer? Então, e um interruptor pode ser capaz de estabelecer, mas não interromper corrente de curto-circuito. Assim, eu estou com um interruptor que eu manobro uma bomba, um motor qualquer. E esse motor está em curto e eu não sei. Um interruptor
pode, algumas vezes, suportar que você ligue ele sob curto. Ligar, né? Ou abrir não, abrir ele estouraria. Mas repara, o interruptor, ele consegue interromper a corrente, ou seja, ele consegue extinguir o arco que iria se formar na tentativa de abertura, com isso ele consegue fazer a interrupção, mas não necessariamente, quando ele estiver na posição de aberto, ele tem a distância de segurança que eu preciso, ele faz a função de seccionamento. Por isso que, na sua casa, quando você desliga o interruptor serve para você ligar e desligar a lâmpada. Se você tiver que trocar o reator ou coisa do gênero, o correto não é você confiar apenas no interruptor. O interruptor não faz a função de seccionamento. Você ainda não está com um trabalho seguro. Tá? Mas se eu tiver um dispositivo que ao mesmo tempo interrompa, que quando estiver na posição aberta, ele consegue atender os requisitos de seccionamento, ele é um interruptor seccionador. Em linhas gerais, a gente chama o seccionador de chave seccionadora, sem carga. E o interruptor seccionador, a gente costuma chamar erroneamente de chave seccionadora sob carga. Não existe, na terminologia técnica, seccionadora sob carga. Seccionadora sob carga é um interruptor seccionador. Não acabamos ainda não. Temos ainda o disjuntor. O disjuntor também é um dispositivo de manobra mecânica. Ele, além de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais, ele também consegue estabelecer, conduzir e interromper correntes anormais, como as de curto-circuito. Tá? Os disjuntores de baixa tensão também, em sua maioria, tá? Tem uma ou outra condição que não, mas o normal que sim, os disjuntores de baixa tensão também conseguem fazer a função de seccionamento. Tá? Então, quando eu tenho um disjuntor, o disjuntor pode substituir o meu interruptor seccionador em baixa tensão, tá, gente? Em baixa tensão. Aquele disjuntor de média tensão, ele não secciona, ele apenas interrompe. Tá? Eu tenho ainda, que a gente traz isso aqui, porque a norma vai falar sobre isso. Primeiro, o que é um conector? Né? O conector é um tipo, quando eu desconecto algo, eu acabei fazendo um seccionamento também. Tá? Então, o conector é um dispositivo eletromecânico que faz a ligação de condutores entre si. Tá? É uma coisa muito importante, o conector pode ou não transmitir força mecânica, mas sempre lembrando que essa força mecânica tem a ver apenas com contato elétrico. Então, eu não posso fazer emendas, conexões e deixar o esforço mecânico sobre esse interruptor, sobre essa emenda, sobre essa conexão. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. Ele foi preparado apenas para garantir o contato elétrico. Tá? E eu tenho ainda, poderia ter o fusível seccionador, que é um seccionador, só que o fusível é a parte do contato móvel. Né? Então, quando abriu o fusível, é a parte do contato móvel. Então, isso seria um fusível seccionador. O que é importante aqui é que não é um fusível interruptor seccionador, é um fusível seccionador, ou seja, eu trabalho sem carga. Um resumo, isso é um resumo, tá? Aproximado, tá, gente? Isso não é... O seccionador, por definição, ele é sem carga. Um interruptor seccionador é uma seccionadora. Repara que está sobre aspas aqui. Por quê? Porque isso está errado. Não escrevam isso, pelo amor de Deus, num relatório técnico, num memorial descritivo, coisa do gênero. Isso aí é só para facilitar a compreensão de vocês. Isso está tecnicamente errado. É uma seccionadora sob carga, pode conduzir, mas não interrompe curto-circuito. E o disjuntor também interrompe sob questões de curto-circuito. Tá. Vamos ver agora como é que a gente aplica isso no sistema fotovoltaico. Acho que eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, que eu errei aqui, não copiei um slide. Então, vamos copiar um slide aqui. Vamos sair daqui. Espera aí, que esse slide era para ter copiado de novo aqui. Agora sim, a gente está capaz de ler isso aqui. Antes da gente ler, isso aqui está na norma, isso aqui
é o que vocês vão precisar, né? Essa norma é a norma mãe para vocês, pessoal de fotovoltaica. Gente, pessoal que trabalha com fotovoltaica não tem jeito. Vocês precisam ter a 5410, vocês precisam ter a 16690 e vocês precisam ter a 16274. A norma de instalação de baixa tensão, norma de arranjo fotovoltaico e a norma de comissionamento. Tá? Não tem como não ter isso, não ter a norma e não ficar todo dia estudando elas, tá? Voltando aqui, ele vai definir a minha necessidade do que eu faço aonde em função da tensão do arranjo, do DVCA, DVCB, DVCC. Isso é uma terminologia chamada tensão decisiva de classificação, onde pela tensão do equipamento que vai trabalhar, ele diz qual é o tipo de classificação, tá? O DVCA é para tensões abaixo de 70 volts, o que não é nosso caso, tá? Não é nosso caso. Então, nós sempre vamos ter mais do que o DVCA, nós vamos sempre ter, todos os nossos equipamentos são DVCC, tá? Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não faz sentido, essa tabela estaria também do DVCA B e C, tá lá na 16690 também, mas vocês já podem saber de bate-pronto que no nosso caso sempre vai ser o DVCC, então a gente vai pegar esta parte aqui, esta parte da tabela, tá? Então, vamos olhar aqui, vamos passar aqui, reduzir aqui, show. Tá aqui. Eu tenho arranjo fotovoltaico com apenas uma série. E aí eu resolvi fazer aqui colorido, tá? Isso tudo aqui é o arranjo e a série tá aqui. Vamos voltar lá. O que eu preciso ter, então, nesse caso? A série, cadê? Aqui. A série é recomendado que eu tenha um seccionador. E no arranjo é obrigatório que um interruptor seccionador. Então, gente, na série eu poderia ter só um seccionador, por exemplo, o MC4 nesse caso, o MC4, que é um conector, seria aceito, ou eu poderia botar uma chavinha que fosse só uma chave seccionadora, ela não trabalhava sobre carga. É recomendado, mas não era obrigatório. Aqui é obrigatório, seria que eu tenha um interruptor seccionador, ou seja, que eu tenha algo que consiga trabalhar sob carga. Por quê? Para eu poder isolar o CP do meu sistema e fazer o trabalho seguro dele. Então, com isso, ó, todo sistema com uma única série tem que ter um interruptor seccionador, tá? Se ele estiver dentro no interior do inversor, ok, desde que o dispositivo no interior do inversor seja um interruptor seccionador. Se for só um interruptor ou só um seccionador, você teria que botar mais um do lado de fora, tá? Por isso que todo kit pequeno, para inversor pequenininho, ele já vem com, ele pode até vir sem fusível, porque a gente viu que não precisa, tá? Mas ele vem lá com uma, abre aspas, chave seccionadora. Estou falando abre aspas porque todos os que eu vi, todo mundo usa um interruptor seccionador corretamente. Mas aquela história, pela falta de conhecimento, de terminologia, a gente acaba usando o nome errado. Agora vamos para a próxima opção. Eu tenho múltiplas séries, então eu tenho a série 1, 2 e 3, todas elas em paralelo no único arranjo. Voltando aqui então, a gente tem a série 1, a série 2 e a série 3, e os três vão se juntar para formar o arranjo e entregar aqui no inversor. Bom, o que eu preciso ter aqui na série? Voltando lá atrás, que a gente tinha visto, na série de novo, é no máximo recomendado um dispositivo seccionador. E no arranjo, um interruptor seccionador. Então, aqui, eu teria que colocar um interruptor seccionador. Aqui, eu posso colocar, seria recomendado que eu colocasse um seccionador. Acontece que aqui, uma série sempre termina no MC4, eu espero, né, que não tenha ninguém fazendo corte e emendando cabo com cabo. E esse MC4 já funciona
como seccionador. Tá? A norma entende que o conector de toque seguro, o que é o conector de toque seguro? É o conector que quando ele está aberto, quando eles estão separados um do outro, qualquer lugar que eu toque dele, ele tá isolado. Eu não consigo meter a mão em algum ponto, em alguma massa metálica que pudesse estar energizada. Tá? Então, isso é o conector de toque seguro. Então, o conector de toque seguro funciona pela norma como seccionador. Repara, como seccionador. Por isso que eu não posso abrir um MC4 em carga. Ele não consegue interromper. Tá? E a outra hipótese seria se eu tivesse múltiplos subarranjos. Tenho 3 séries, paralelei, fiz o subarranjo 1, 3 séries, paralelei, subarranjo 2, 3 séries, paralelei, fiz o arranjo 3 e assim vai. Isso tudo aqui é um arranjo e aqui é o subarranjo 1, subarranjo 2, subarranjo 3. Vamos ver lá o que a gente diz aqui. Na série, é recomendado um seccionador. No subarranjo, é obrigatório, no mínimo, um seccionador. E recomendado um interruptor seccionador. Faz sentido, né, gente? Aqui eu estou a série. Mas e se eu quiser isolar essa, por algum motivo qualquer, quero fazer uma manutenção em algum lugar e preciso retirar esse subarranjo do ar? Eu tenho que ter um meio de fazer o trabalho seguro. Então, eu, no mínimo, tenho que fazer. Então, eu posso chegar aqui e ter apenas uma chave seccionadora. O que ela faz? Ela isola, mas ela não opera sob carga. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho um interruptor seccionador. Isso a gente sabe que vai ter que ter. Então, a norma me determina aqui o seccionador seria apenas recomendado e o MC4 já me resolve isso aqui mesmo, não preciso me preocupar muito. Mas agora eu, no mínimo, criar essa chave aqui, no mínimo eu preciso dela. Tá? E eu posso fazê-la só sem carga. Se ela for só um seccionador sem carga, olha o meu problema. Se eu quiser desligar, seccionar, isolar o subarranjo 1, eu vou ter que abrir todo mundo aqui primeiro, venho aqui, aí abro só o subarranjo 1 e volto para energizar o arranjo total. Tá? Por quê? Porque eu não posso abrir o subarranjo, essa seccionadora, com carga. Sou obrigado a abrir sem carga. Então, a norma vai me recomendar que eu bote aqui também um interruptor seccionador. Se eu fizer isso aqui, facilita a minha vida. Se amanhã depois eu quero isolar só aqui, eu só abro aqui. Tá? Então, essa aqui é uma chave, abre aspas, sob carga, onde eu poderia usar uma chave, abre aspas, apenas sem carga. É isso que a gente tinha para falar sobre o uso do seccionamento e do interruptor. Tá? Isso está lá na 16690, tá? E isso é importante. Tem pouca gente se ligando sobre isso, dando a devida atenção. E esses detalhes que vão no futuro responder a pergunta que 10 em 10 integradores perguntam. Ah, mas precisa de string box? Meu inversor não precisa de string box? Depende. Então, o inversor atende as premissas ali, ele tem um interruptor seccionador internamente. Legal. Agora, você criou vários subarranjos. Se você tem vários subarranjos, você vai ter que ter alguma coisa nas suas combiner box no campo. Então, você precisa analisar o seu projeto. O mesmo inversor pode ser ligado de formas diferentes. Né? Ainda mais os inversores maiores. Os menores, a gente tem menos... Os inversores menores, a gente tem menos flexibilidade, tá? Ok, vamos lá. Andrei, vamos lá. Apenas um MC4 no final de uma string. Quando houver 3 strings ou mais em paralelo, não seria perigoso? Vamos lá. O MC4 vai servir de seccionamento apenas no string. Tá? Se eu tenho 3 strings em paralelo, entendi o que você está falando. Tá. Vamos desenhar aqui, eu acho que fica mais fácil. Tá. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Andrei, mas aí você me ajuda aqui. Tá. Bom. Eu tenho aqui
a primeira série, vou desenhar só um módulo, então você sabe que são N módulos. A segunda série e a terceira série. Aqui, obrigatoriamente, né, é o interruptor seccionador. Na própria string, cada uma das séries, eu não sou obrigado a ter nada, mas o recomendado seria um seccionador, que eu tenho isso através do MC4. Tá? A norma me permite isso. E aí, se eu quiser abrir qualquer um deles, a minha operação a primeira coisa que eu faço, vamos chamar isso aqui de A, B, C e D. Primeira coisa, eu boto o A off, ou seja, desliguei, parei a circulação de corrente. O B off, eu desconecto, né? Vamos desconectar o B e eu volto para o A1. E com isso eu consigo que C e D continuem fornecendo energia. Mas, se eu botei A off e por algum motivo qualquer eu tivesse corrente reversa circulando aqui, por curto ou coisa do gênero, concordo com você, você vai abrir esse seccionador subcarga. É verdade. Então, isso seria, abre aspas, perigoso. Assim, eu não consigo resolver tudo e não consigo evitar tudo. Se eu resolvesse tudo, se eu botasse uma seccionadora ou um interruptor seccionador em cada série, a coisa ia para um nível estratosférico de custos que você não conseguiria manter. Agora, a gente pode resolver isso através de procedimentos de trabalho. Da mesma forma como no lado de corrente alternada, quando a gente... vou até voltar um pouquinho, tá, pessoal? Quem fez treinamento de NR10, teoricamente todo mundo deveria ter feito o treinamento de NR10, a gente vai ver lá que para o trabalho seguro, o trabalho só pode ser considerado um trabalho seguro quando estiver desenergizado. Ou seja, depois da desenergização que eu posso tirar a fantasia de EPI. E a gente vai lembrar que os passos da desenergização, o primeiro item é seccionamento. É tão importante que está lá, seccionamento. Esse é o primeiro item, que não é desligar, é seccionar. E lá eu verifico, entre outras coisas, antes de trabalhar, a gente faz o quê? A verificação da ausência de tensão. Tá? Aqui no caso do fotovoltaica, eu entendo, isso é uma inferência minha, tá, gente? Não está escrito em lugar nenhum, não. Eu entendo que antes de eu abrir esse cara aqui, mesmo que eu tenha aberto aqui, eu vou botar o alicate amperímetro aqui e eu vou verificar a ausência de corrente. Tá? Porque, reparem, o responsável pela segurança, que pode ser o projetista, pode ser o pessoal de OM, pode ser quem você quiser. Não estou dizendo que é o engenheiro de segurança. O responsável pela segurança, entre outras coisas, faz ou deveria fazer procedimentos operacionais, análises preliminares de risco, até para poder definir quais são os EPIs, quais são os EPCs, quais são os equipamentos necessários. Tá? Então, a gente precisa ter isso, precisa entender. Eu não consigo, a norma só vai me dar condições mínimas de segurança. Tá? Mais do que isso, a gente pode e deve, inclusive, mas tem que sentar e refletir, ou seja, tem que ter um entendimento do que é a física desse sistema que você está trabalhando. Você precisa ter um entendimento do perfil da mão de obra e da cultura local, tá? E depois disso o tipo de tecnologia ou de opções que você tem. O Marcos perguntou, tenho duas strings, um inversor com 2 MPPT, chave no inversor, é necessário string box? Com essas informações é impossível afirmar, tá, Marcos? E esse é o problema. Por que esse é o problema? Porque a gente fica querendo resumir as coisas e aí não analisa, tá? Vamos lá. Eu tenho um inversor, você tem duas strings, uma em cada MPPT. Aí você está dizendo que internamente o inversor tem uma chave. Só que qual chave? Se essa chave no interior do inversor for um interruptor seccionador, você não precisa ter outro interruptor seccionador externo.
tá? A 16790 me permite. Se você tiver certeza que ok, já resolveu parte da tua vida. Como é uma série só, em cada MPPT não tem fusível, tá ok. Só faltou saber se você tem ou não um DPS. Se você tiver o DPS aqui dentro, se for o DPS que você analisou e é o DPS correto, você não precisa de string box. Então, o que determina eu ter ou não string box é com a topologia de arranjo que você está fazendo, né? Aqui, por exemplo, tem três séries em paralelo. Aqui são duas séries em MPPTs diferentes. Então, a tipologia do que você está, para você ver o que precisa e aí verificar se o teu inversor tem isso internamente. Tá? O grande detalhe é saber se o teu inversor tem isso internamente. O que é? Até uns anos atrás, era muito comum que o internamente fosse um interruptor, não necessariamente um seccionador interruptor. Era um interruptor, tá? É quase impossível que o cara seja só um seccionador, porque senão vai dar problema na hora que o cara manobrar sobrecarga, tá? Hoje é provável que a maioria deles, até acho que é um interruptor seccionador, mas o mais difícil é ele te dar a informação correta, você ter certeza de que é um interruptor seccionador, tá? O Leonardo, se for desligado o disjuntor do lado CA, logo o inversor não vai injetar corrente na rede. Desta forma, poderia ser utilizada somente seccionador sem carga do lado CC para essa manutenção? Não, não pode, Leonardo, não aceitamos isso. Por quê? Se a gente pegar a norma de segurança de instalações elétricas agora, 16384, tá? É óbvio. A norma é recentinha, mas isso não muda a nossa filosofia na BNT, sempre foi a mesma. Você tem que levar em consideração a maioria dos acidentes em eletricidade, não a maioria, tá? Vou mudar. Acidentes podem ser ocasionados basicamente por três coisas principais, e uma delas é por erro de falha de operação, né? Então, você está considerando que o cara vai manobrar direito, vai manobrar primeiro, ele vai primeiro no CA, que é o que ele deveria fazer. A gente não pode contar com isso, tá? Então é por isso que tem essa exigência. Essa exigência, inclusive, especificamente não é nenhuma exigência só da ABNT. A IEC tem a mesma filosofia. Essa tabela é a mesma tabela da IEC, só diferiu a tradução, né? Que tá num termo em português, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui que ela trazia. Estou procurando aqui na NDC 6384, se ela traz essa informação ainda dos principais falhas e coisa do gênero. Eu acho que ela trazia antigamente, não sei se traz mais agora. Bom, mas enfim, é isso, tá? Então, não é permitido por norma, não é aceito por norma. Nada impede que você, aliás, é até indicado que você faça o procedimento de tal forma que você manobre dessa forma, mas você tem que contar com erro humano, tá? Ou até no caso de uma emergência de ter que operar muito rápido, né? Não dá tempo de desligar ou coisa do gênero, tá? Resumindo a aula, precisamos usar engenharia e não Ctrl+C ou Ctrl+V. Isso é verdade, mas isso a gente já está falando. Essa é a parte mais difícil nossa, né, Manel? Convencer as pessoas para não fazer engenharia. Vamos lá, Tony. Caso não adote por negligência ou ignorância, não adotarmos nenhuma chave interruptor seccionador, o que ocorre com a string box? Tony, assim, a norma são condições mínimas de segurança. Norma do Brasil, ela tem algum peso, né? Norma do Brasil, você tem algum peso, que é o fato de tanto a NR10 exigir o cumprimento das normas, quanto o Código de Defesa do Consumidor, tá? É vedado a um fornecedor de produto ou serviço entregar algo em desacordo com as normas técnicas oficiais, tá? Então, eu tenho esse peso. O que ocorre quando eu não cumpro a norma? Nada.
e tudo. Exemplo do nada. Eu fui contratado, estou entregando um turnkey, um EPC para uma residência, né? Porque no final das contas é isso que faz. Você vai lá, instala, você prometeu o que para o cliente? Você prometeu lá uma geração de energia. O fato de ter ou não um interruptor seccionador não vai dar problema de enquanto você gera de energia para o teu cliente. O cliente é leigo, não sabe nada, você botou lá. Cara, passou anos, nunca deu um acidente, nunca teve nada, sem problema. Você não teve problema nenhum, tá? Mas, se tivesse tido alguma emergência, algum acidente ou coisa, alguma emergência, alguém poderia ter se machucado ou em distância até vindo a óbito. Então, você já acabou de criar um problema, inclusive, na hora que você tiver uma avaliação técnica, uma perícia, lembre-se sempre que o perito deveria, pelo menos, usar as normas técnicas como balizador. Então, o que o cara vai fazer? Vai fazer um cara crachá, né? Aqui era para ter isso. Tem. O fato de não ter, né, mesmo que esse não ter não tenha sido a causa, pode te deixar em alguns problemas. Esse nós estamos falando quando você trabalha para um leigo. Quando você trabalha com uma empresa maior, para uma obra maior, o cara pode chamar alguém para fazer recebimento de terceiros. Então, por exemplo, vamos botar, você está montando aí, se te contrataram para fazer uma usina de 1 mega, você montou uma usina de 1 mega. E aí o teu contratante resolveu contratar um terceiro para aceitar a obra, tá? E o terceiro sou eu. Só lamento, porque eu vou discutir até o teu projeto nesse sentido. Cadê isso? Cadê aquilo? Porque não tem isso, não tem aquilo. Né? E aí, no final, eu vou te dar uma lista de itens não atendidos, de não conformidade, que ou você vai tomar prejuízo para acertar, ou não vai acertar e não vai receber tudo do seu cliente, vai ter uma série de coisas. No momento que está todo mundo brigando, eu acho isso engraçado, que o pessoal está brigando por certificação e coisas do gênero, tem outros problemas, tem outros problemas que a gente tem com não seguir a norma. Né? Ou, pelo menos, se você for não seguir a norma, que saiba que não está seguindo por algum motivo. Tá? Algumas normas e alguns itens são praticamente impossíveis ou muito difíceis de serem conseguidos seguir, mas tem muitos que são factíveis e a gente abusa do não seguir. O Sarlo botou uma frase do João Cunha, que eu nem sabia que essa frase era dele, depois eu vou perturbar ele, que o primeiro leitor de uma norma é um técnico e o segundo leitor de uma norma é um juiz. Então, isso é um ponto importante, tá, Tony? O que não significa que você vai ter uma vida fácil a partir do momento que você decide seguir normas, porque a gente tem preço mais caro, apanha, as normas são complexas, de vez em quando a gente descobre que fez besteira. É uma coisa bem, bem complexa, tá? Adriano, você quer um exemplo de interruptor seccionador? Vou dar uma olhada aqui. Tá? Bom, antes de responder o Adriano, eu vou responder aqui o Lúcio. Nos famosos kits, sistema de pequena potência, que estão no mercado, as string box vêm com seccionador ou interruptor seccionador. Lúcio, eles chamam de seccionadora, mas são interruptores seccionadores, tá? Fica tranquilo. Não vi nenhum que não fosse, tá? Myron, na verdade, eu estou esperando. Eu já devia ter mandado a gravação, mas eu estou esperando um questionamento que eu fiz a eles para poder preparar o trabalho da forma como eles querem, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a string, vamos falar também sobre o seccionamento, principalmente sobre a seccionadora que a ProAlto usa, que é uma seccionadora alemã que tem uma outra forma de trabalho, tá? Bem defendido lá pelo Camilo, que é um engenheiro de aplicação lá na Espanha. Tá? Então, a gente deve falar sobre isso, mas eu ainda não defini totalmente o escopo com eles, não. Tá? Tony perguntou se tem algum prazo legal de responsabilidade para a instalação fotovoltaica. Cara, enquanto não mexerem no teu projeto, enquanto não tiverem ação no teu projeto, em meu entendimento, a responsabilidade continua.
Agora, você escreve quanto tempo tem que fazer manutenção, se nunca fizeram manutenção, se mudaram alguma coisa, ok. Mas um vício de projeto, você não previu o interruptor seccionador no teu projeto, não colocou, daqui a 10 anos tem um acidente, tua responsabilidade legal permanece, tá? Porque já era obrigatório. Então, o Lúcio falou que pelo datasheet diz somente, pois é, Lúcio, esse é a loucura, cara, que a gente tem em tudo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o da... qual é a chave? Por exemplo, a gente ficou, né, com um fabricante, meus alunos perturbaram o juízo no fabricante, por quê? Porque ele não dizia o que era, ele dizia errado. E aí depois ele mandou um catálogo, esse aqui é o meu, a minha chave. Eu falei, legal. Cadê o documento que comprova que ele mandou o catálogo do fabricante, né? Eu falei, qual é o documento, cadê o documento que comprova que este modelo de chave é o que está dentro do seu inversor? E aí ele me mandou as outras informações. Mas é engraçado, porque olha quanto tempo a gente levou discutindo isso. E discutindo porque pela falta do hábito que a gente tem de fazer uma documentação técnica mais robusta, né? Eu vou ficar devendo para outra semana esses detalhes para vocês, porque é tão difícil a gente realmente pegar essa informação correta para do fabricante, que é complicado. Até eu tenho dificuldade, né, desse tipo de informação, né? A gente está lendo aqui, eu estou lendo porque até o inglês técnico tá errado. E aí fica difícil ter isso. O modelo da chave que tem no Sungrow é que o catálogo do fabricante dessa chave tá muito boa. Mas aí eu vou ter que procurar com calma, e vocês me cobram isso na próxima semana. Eu vou ter que procurar com calma para a gente poder mostrar. Você tem que saber qual é a diferença, né? O que é um, o que é outro. Aqui, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela rapidinho aqui com vocês. Eu realmente me fugiu, eu queria ver o da ProAlto, tá? Realmente me fugiu, deu um branco aqui. Me fugiu o nome do fabricante, aí eu não consigo. Não consigo. Aqui, se a gente olhar, esse aqui é um Santry, tá? Olha o que tem nele, né? DC Isolator. O Isolator tem que ter a ver com seccionamento, né? Então parece que é uma chave, pelo menos seccionadora, tá? Mas parece, não consigo afirmar, porque esse também não é o nome técnico. Esse também não é o nome técnico. Se a gente olhar aqui, ó, vamos dar uma aumentada aqui de novo. Se a gente olhar aqui, ele usa tal do CISO Z. O que é o CISO Z? Ó, PVDC Rotate Isolator Switch, chave isoladora. E qual é o problema? O problema é que isso não chega nem perto disso ser o termo técnico correto. O termo técnico não é... A palavra técnica, isso aqui não tem significado nenhum na terminologia técnica, mesmo em inglês. Se a gente for procurar na IEC, no inglês, tem um site para isso, que é o Electropedia, tá? Você consegue qualquer coisa em qualquer língua trocar, tá? Então vamos lá. O equivalente técnico a seccionador, o nosso seccionador, tá? Cadê? Ó? Nosso seccionador em inglês é disconnector, tá? Que é justamente isso, ó. Aqui uma chave, né? Isso, um dispositivo
de chaveamento mecânico que garante na posição aberta a distância de isolação de acordo com a regulamentação especificada, os requerimentos específicos. Tá? Então, isso aí é um desconector. Legal. O que é agora um interruptor, né? A gente também tem que saber o que é um interruptor. Vamos pegar aqui um interruptor seccionador logo para a gente ganhar tempo. Interruptor seccionador é um switch desconector. Tá? Ou seja, um seccionador, switch desconector. Um interruptor, que é o switch, que quando estiver na posição aberta, satisfaz as posições de isolamento. Então, quando eu pego aqui, isso aqui é um switch. Tá? Então, switch é um interruptor. Aqui era para estar desconector. Quando ele bota a palavra isolator, eu estou entendendo, isso não é o suficiente para você tomar uma decisão, tá? Eu estou entendendo que ele está querendo falar justamente isso. O isolador é justamente a parte que faz o seccionamento. Então, a princípio, essa chave aqui, que o CISO dele, CISO Z, que é um Rotate Switch Isolator, Isolator Switch, está escrito errado, deveria ser o quê? Um Switch Disconnector, seria o termo técnico, mas a princípio ele é o dispositivo correto. Tá? Então, essa é a dificuldade, ver a terminologia em português, ver em inglês e ver se em algum lugar o cara está falando o termo técnico correto. Tá? Lúcio, pois é. Então, se você não tem nenhuma outra informação, você considera... Mesh, vamos procurar Mesh aqui, show de bola. O Clésio perguntou se o fabricante do inversor diz ter um interruptor seccionador internamente, não seria prudente instalar um? Na verdade, não é ele dizer ter, ele vai ter que te dar a documentação, pronto. Eu não vejo... porque você ter mais um se já tem o suficiente. Acho que seria mais ponto de falha, mais ponto para o pessoal fazer besteira, tá? Eu particularmente não vejo necessidade, tá? Tony, o número das normas, tá? O número das normas eu posso botar lá, mas são só 3 norminhas. Vamos olhar aqui o site da Merces, que eu tinha esquecido. E deu um branco mesmo, que eu sabia que era algo parecido com isso. PV. Tá? Esse aqui é o fabricante alemão, tá? A Merces alemã, que está nas string box da Pro Alto. Tá? Aqui é o catálogo deles de chave, né? DC switch. Repara, para desconectar, corrente contínua em carga, né? Então, menos mal. E tá em, para deixar nossa vida triste, também tá em alemão. Padlock, vamos ver se todas elas são com carga ou sem carga. Ratings. Gente, é um porre isso aqui, hein? Pra vocês verem como é que é chato uma coisa boba, né? A única coisa que a gente quer saber é se ele é um interruptor seccionador. E tá difícil de descobrir se ele é um interruptor seccionador. Eu até sei que é, mas não achei essa informação tão fácil assim. Então, esse é o detalhe, é uma dificuldade. O ideal é que em algum lugar ele tivesse escrito aqui para mim Switch Disconnector, que é o termo em inglês, né, o termo da ESC, e aí eu teria certeza. Quando a gente vai lendo aqui, a gente vê que ele é um dispositivo para desconectar em carga. Então, a gente sabe que ele né? Então aqui ele permite desligar e desconectar,
em circuitos até 1.500 volts. Eles são de acordo com IEC 69947-1-3, aí teria que buscar a IEC para ver qual a informação que ele está. Então, em linhas gerais, você vai ter que tomar o cuidado de se informar. Alguns são mais simples de ver, outros mais complexos. Você sempre pode perguntar lá ao fabricante ou coisa do gênero. Tá? E em alguns casos, quando se usa direto o disjuntor, por exemplo, o caso da Renovid, e aí você não tem muita preocupação, porque já está o disjuntor, desculpa, faz essas duas funções, tá certo? No site da Eletropedia, qual o código? Na Eletropedia, você bota a palavra que você quer, ou em inglês ou em português. E ele caça para você dentro de todas as opções, dentre diversas normas que aquela palavra pega, tá? Eu, por acaso, botei seccionador por lá. Ok? Bom, pessoal, 10h03, né? Já passamos do tempinho. Obrigado aí pela companhia de todo mundo. Acho que é importante, né, que saiba que existe uma diferença entre o interruptor seccionador e o seccionador, para vocês poderem agora sim lerem a norma, tá? Porque senão você vai ler a norma e não vai compreender, e depois começar a se habituar a buscar essas informações em catálogo e coisas do gênero, até achar de tal forma que você saiba fazer as perguntas certas, saiba fazer a especificação correta e saber aquilo que a gente está precisando para trabalhar. Ok? Não esqueçam, por favor, de darem o joinha aí. Ainda faltam pelo menos 6 pessoas para darem o joinha, tá? E de se inscrever aí também, tanto no canal do YouTube, quanto no nosso canal no YouTube, quanto lá no grupo do Telegram, tá? A nossa próxima aula é na terça-feira. Deixa eu me lembrar qual é o assunto. E a gente vai falar sobre o tipo de arranjo, que é arranjo só para a gente poder validar múltiplas séries e coisa do gênero, para depois a gente poder ir para a aula final do cálculo do fusível, cálculo da chave e a corrente mínima que o cabeamento tem que suportar. Ok? Pessoal, então, muito obrigado. Bom final de semana a todo mundo. Nos vemos na próxima terça-feira. Forte abraço a todos.